os olhos e fala assim comigo: Senhor Jesus, fale comigo. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui, compartilhando mais um pouco daquilo que o Senhor vem ministrando ao meu coração. É sempre muito gratificante. Não porque eu mereço, mas porque tenho a certeza que a graça dele está sobre mim. Então, vamos fazer a leitura da palavra que se encontra em João, capítulo 14. Vamos ler João 14, do versículo 23 ao 27. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu e disse-me: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Podem tomar vossos assentos. Dessa leitura que fizemos, o versículo dessa noite que eu vou dar ênfase é o versículo 27. O último. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. De início, Jesus ele estava conversando com seus discípulos. Jesus, durante esse capítulo 14, ele diz que os discípulos deveriam aproveitar o tempo que eles estavam com ele, porque esse tempo era bem curto. Em breve ele iria consumar a sua missão e iria subir à glória. E só que enquanto isso não acontecia, Jesus ele ensinava aquilo que iria acontecer posteriormente. Ele explicou que ele veio para salvar a humanidade, ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, depois ele subiria aos céus, e somente depois de subir aos céus é que ele enviaria o Espírito Santo. Então era necessário que a palavra se cumprisse. Era necessário ele subir, ele ser assunto aos céus, para que então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, selasse os que creem. E no versículo 27 nós tiramos uma reflexão muito interessante, porque ele estava explicando para os discípulos: a minha paz vos dou, só que eu não a dou como o mundo dá.
Então, o que nós podemos deduzir desse versículo? Se ele diz que ele dá a paz, mas não como o mundo dá, isso significa que tem dois tipos distintos de paz. Tem a paz verdadeira, que é a paz do Senhor, e se existe a verdadeira, é porque também existe a falsa paz, que é a paz que o mundo dá. E para compreender o que é de fato essa falsa paz, nós já podemos retirar algumas conclusões lá no livro de Provérbios. No primeiro capítulo de Provérbios, no versículo 32, diz assim: que a imprudência dos desatentos os matará, e a impressão de bem-estar levará os loucos à ruína. O que isso significa? Por que a impressão de bem-estar levará os loucos à ruína? Porque nem tudo que parece é. Impressão de bem-estar. Eu penso que está tudo bem. Eu penso que está tudo em paz, quando na verdade não está. Quando você não sabe o que de fato é a verdadeira paz, você é como os loucos. Você acredita nessa falsa impressão de bem-estar e o final é a ruína. Por quê? Porque a impressão de bem-estar na ótica humana, ela é aquela que te coloca numa posição de conforto e conformismo com as coisas deste mundo. E isso vai de encontro com aquilo que a palavra nos diz em Romanos. Em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a palavra de Romanos 12, 2. Ela vai de encontro àquilo que nós pensamos. Porque quando essa palavra diz que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, nós logo pensamos no mundo lá fora, no mundo exterior. Só que na verdade, esse inconformismo com o mundo que deve haver no nosso coração é um inconformismo contra nós mesmos. Não sedes conformados com o mundo, ou seja, não sedes conformados com vocês mesmos. Glória a Deus. Porque é do coração do homem que procede os maus desígnios. Então, nós não devemos nos conformar com aquilo que o nosso próprio coração diz. O inimigo não está lá fora. O pior inimigo é o nosso próprio coração. A nossa luta é interior. Começa por aí. E quem se conforma com a vontade do coração, ela se entrega aos próprios deleites, que na verdade são paixões reprováveis aos olhos de Deus. É uma pessoa que aceita uma postura passiva diante do pecado. E algo muito interessante que nós retiramos desse versículo 27 de João 14 é que a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo dá. Por quê? Porque na ótica doutrina é uma pessoa que ela usa isso como desculpa para querer pecar em paz. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Jesus falou que todo mundo tem que ter paz, então me deixe em paz. Só que na verdade não é essa paz que Ele tem para dar para cada um de nós. Porque eu entendo que a verdadeira paz que Ele quer nos entregar é a paz
que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo, que é também chamado de o Espírito da verdade. Essa paz, ela primeiro confronta. O que eu acho tão lindo nessa palavra é que é impossível você viver em paz com o coração dominado pelo pecado. A paz que o mundo pensa que é paz é só uma falsa impressão de bem-estar, uma ilusão, um engano. É aquilo que te deixa na zona de conforto, porque a zona de conforto, inicialmente, ela é um lugar de paz. Você está ali confortável. Só que Jesus, ele não te chamou para viver uma vida confortável. Jesus, ele te chamou para sair da zona de conforto. Ele te deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo te incomode. Ele primeiro te incomoda antes de te dar a paz. Ele primeiramente, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós somos pecadores. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então todos precisam de Jesus. Da justiça. Da justiça porque, mesmo o homem tendo caído, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. No versículo 17 continua: Ele não veio para que condenasse o mundo, mas Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é essa: que todo pecador se arrependa dos seus pecados, para que então você faça parte desse sacrifício que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. E por último, do juízo vindouro, porque a palavra fala que aquele que aceita a Cristo, essa pessoa, ela é lavada pelo sangue, lavada e remida. Então é somente esse sangue que pode retirar a culpa do pecado de cima de nós. Mas aquele que não aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. Esse é o juízo. Esse é o juízo. Só que a porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não sei quanto tempo. Então, nós temos que aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede de arrependimento. E voltando aqui para o versículo, que essa corrente de pensamento da falsa paz, ela não aceita ser confrontada pela verdade. Ela não aceita. E nós encontramos embasamento para isso na parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano nos conta da seguinte história: que o fariseu e o publicano estavam subindo ao templo para orar. Só que o fariseu, ele não compreendia qual era a verdadeira paz. Ele subiu ao templo e, com o seu coração cheio de vaidade, cheio de soberba e altivez, ele começou a orar a Deus, dizendo: graças te dou, meu Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens pecadores e adúlteros e ladrões. Te louvo porque eu sou um homem santo.
chegou diante da presença de Deus com tamanha soberba, como se fosse o santo. Por outro lado, veio o publicano. Publicano, essa classe de pessoas era conhecida como os cobradores de impostos. Eram odiados pela sociedade, porque ninguém gosta de cobradores de impostos. A contadora me recebeu. E ele teve uma postura completamente diferente. Ele subiu também ao templo. Só que quando ele começou a orar, a palavra nos conta que ele entendeu que ele era um pecador. Era um pecador, mas ele tinha um coração quebrantado, que reconhecia essa posição de pecador. Então ele nem mesmo ousava erguer os seus olhos para o alto, para clamar a Deus. De cabeça baixa, ele começou a orar, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus, ele explica para os discípulos: qual oração vocês acham que foi recebida diante de Deus? A segunda oração, a oração do publicano. Ou seja, Deus, ele requer de cada um de nós um coração contrito e quebrantado. Só que o mais importante, a reflexão que o Senhor me deu vai além disso. A reflexão que Deus me deu é que quem tem temor a Deus, ele não consegue pecar em paz. Aquele publicano, ele era pecador, só que o temor a Deus que ele tinha era tão grande, que ele se arrependeu. Ele se colocou nessa posição de pecador e pediu para Deus misericórdia. Por quê? Porque a presença de Deus incomoda o seu pecado. A presença de Deus, ela incomoda aquilo que vai contra a verdade da palavra. Então, a paz que Jesus dá não é a mesma paz que o mundo dá. Porque quem produz a paz é o Espírito Santo. Só que quando você recebe o Espírito Santo, você não consegue mais pecar em paz. Porque todas as vezes que você peca, que você coloca um passo fora da direção da presença de Deus, Ele te incomoda. Você sente um aperto no coração. Aperta, dói. Mas por que Ele faz isso? Ele faz isso para que você não se perca. É para te mostrar: você está errando. Está doendo? Porque eu me entristeci dentro de você. E eu estou te mostrando isso para que você volte para a posição. Volte. Porque eu ainda estou dentro de você. Se eu estou dentro de você e você já está sentindo incômodo quando peca, imagina se eu sair de dentro de você. Essa dor que vem no nosso coração, essa culpa, quando nós pecamos, ela é só um aviso, é só um susto. Estou te assustando, para você entender que você não sabe viver sem mim. Está vendo essa dor? Essa dor, ela é temporária, porque ela acaba quando você se arrepende. Só que se você não se arrepender, ela vai ser contínua. Então é para a nossa reflexão. É para isso que Ele permite esse incômodo, para mostrar: você não sabe viver sem mim. Não queira viver sem mim. Não queira viver longe da minha presença. Se eu estou te incomodando, é porque eu ainda estou dentro do seu coração. Agora, quem não sente incômodo nenhum quando peca, é porque já morreu espiritualmente. Cuidado, acorde. Se você peca deliberadamente, sem sentir nenhum peso na consciência, é porque você já está morto.
Deus não tem prazer na morte de ninguém. E a morte a qual nós estamos nos referindo é morte espiritual. Porque para a morte física todo mundo vai passar um dia. A menos que você seja arrebatado. Se for arrebatado, vai subir sem ver a morte. Mas se morrer, vai ter um encontro com o juízo do mesmo jeito. Mas essa morte ela é temporária, a morte física. Agora, a morte espiritual. Quando você não aproveita o tempo que você tem e morre distante de Deus, aí é morte eterna. É morte. É a ausência total de Deus para sempre. E não é isso que Ele deseja para mim, nem para ninguém. Então, a paz que excede todo entendimento, ela primeiro te confronta, ela te causa incômodo em relação ao pecado. Só que Deus ele é tão bom, mas tão maravilhoso, que uma vez que você se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos tortuosos, o Espírito Santo volta para dentro de você. E Ele não somente perdoa, mas como também gera cura e cura interior. Porque quem vive na escravidão do pecado não é feliz. Aquela culpa, aquele peso, ele não sai. Você pode até enganar os olhos do homem, pode fingir que é feliz. Você pode fingir, mas lá no fundo, não há paz. Não há paz. Porque assim diz o Senhor em João 14, 27. A paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. E ele continua nesses versículos. Ele continua explicando que era necessário que ele subisse. Por quê? Porque até aquele momento a humanidade ela não era habitada pelo Espírito Santo. Tinha sim os servos de Deus, eles eram movidos pelo Espírito, mas o Espírito ainda não fazia habitação. Porque o Espírito fazer habitação é parte da nova aliança. Isso é quando você crê. Quando você crê e aceita Jesus hoje, aí sim você recebe esse Espírito. Esse Espírito que te sela. E é esse Espírito que te dá essa paz. Paz que excede todo entendimento. E quando você toma ciência que é somente o Espírito Santo que pode te dar essa paz que excede todo entendimento, você é uma pessoa transformada. A paz que excede todo entendimento, por que o mundo não a compreende? Porque o ideal de paz do mundo é uma paz que diz que tudo vai ser bonito, tudo vai estar bem o tempo todo, mas não é isso. A paz que excede todo entendimento é aquela paz que te deixa de uma forma inabalável, mesmo que as coisas não estejam indo bem. Mesmo em momentos de guerra, em momentos de conflito, você estará inabalável. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então quem é uma pessoa inabalável? Uma pessoa que permanece para sempre. É uma pessoa que é habitada e é uma pessoa que desfruta dessa paz, mesmo em tempos de caos. Porque essa paz ela não termina. Essa paz ela te acompanha até chegar ao céu. Outro exemplo que mostra que a paz ela primeiro confronta João Batista. João Batista não era o Messias, porém ele era aquele que anunciava a vinda do Messias. Ele veio para abrir o caminho, pregando o arrependimento. João ele é bem claro quando ele diz: eu não sou o Messias, virá um após mim, que na verdade é antes de mim,
Por quê? Porque João começou seu ministério primeiro, Jesus começou depois, ou seja, vem após mim. Só que ele disse que o que vem após mim é antes de mim. Como assim? Ele é após, como que ele é antes? Porque Jesus, ele é. Ele é o grande eu sou. Antes mesmo de chegar aos seus 30 anos de idade, começar o seu ministério, ele já era Deus. Ele estava lá no princípio, como diz a palavra em João, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo fala que todas as coisas foram criadas por Cristo. Cristo ainda não tinha vindo em carne, mas ele era o Verbo. Verbo significa palavra. Ele era a palavra. E a palavra, o Verbo, estava em Deus. Então João ele continua explicando: eu batizo pregando o arrependimento, batismo em águas. João ele começa, ele dá uma pincelada na história, pregando arrependimento. Arrependa-se, arrependa-se. Porém, mesmo pregando arrependimento, ele diz que isso é só o início. Aquilo tudo era só um prenúncio daquilo que viria. Porque ele diz: aquele que vem após mim, que é antes de mim, eu não sou digno de desatar nem mesmo as sandálias dos seus pés. Porque eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca da promessa. Então nós estamos vivendo no tempo da graça. Isso é para hoje. Hoje, se você crê que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, você recebe de presente uma dádiva, o Espírito Santo. Não queira viver sem esse Espírito Santo. Não queira. Abandone esse falso ideal de paz que o mundo prega por aí. Essa paz que diz que o que importa é você estar bem consigo mesmo. A teologia do coach de hoje que prega: seja feliz, isso é o que importa. Seja feliz. Saúde mental. A gente ouve tanto essas pessoas falar em saúde mental, saúde mental. Só que você vai olhar a vida dessas pessoas, elas vivem uma vida de destruição. Por quê? Porque a saúde mental que elas querem ter é uma saúde mental que eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que me agrada. Só que a palavra ela fala que o homem é como a erva do campo, como a flor, que vem o sol muito quente e a flor murcha, seca, perde seu vigor. O homem é como a neblina, que vem o sol e dissipa aquela neblina. O homem é efêmero, o homem é passageiro. Essa paz que o mundo prega não é a verdadeira paz. Porque a paz verdadeira é aquela paz que Cristo te dá. É uma paz que, se for necessário te incomodar, ela vai te incomodar. Se for necessário te curar, ela também vai te curar. Se for necessário te libertar, ela vai te libertar. Mas para isso, para você receber essa paz, tem que ter esse arrependimento. Ninguém vai ser habitado pelo Espírito Santo sem arrependimento. Aleluia. E nessa palavra, nessa parábola que Jesus estava explicando para os discípulos, do fariseu e do publicano, nós entendemos isso. Nós entendemos que o fariseu, ele não conhecia a verdadeira paz. Não conhecia. Na mente dele, ele já estava em paz. Só que não era a paz de Cristo. Ele estava tão bem com a consciência dele que ele enchia o peito e falava: obrigado, Deus, por eu não ser um pecador. A soberba era muito grande. Então é por isso que a verdadeira paz, ela não se limita a sentimentalismo. Porque às vezes nós temos essa tendência de ficar pensando: ah não, eu estou bem, está tudo em paz, a minha consciência está tranquila. Mentira. Faz tudo errado e ainda fala que está com a consciência limpa. É por isso que a nossa fé não pode ser guiada por sentimentalismo.
Porque às vezes eu posso sim estar no pecado e estar achando que estou feliz. Eu posso estar fazendo tudo errado e estar com a consciência tranquila. Por quê? Porque o homem que ainda não aceitou a Cristo, ele não tem esse incômodo no coração. Porque quem incomoda o homem é o Espírito Santo. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, ou se você já teve e perdeu, é óbvio que a sua consciência vai continuar tranquila. Porque você não vai ser incomodado, então para você vai estar ótimo. Só que para Deus não está. Para Deus não está. Salmo 51. Salmo 51, escrito por Davi. Davi, a história dele é bem conhecida. Todo mundo que sabe que ele caiu, ele pecou por estar desatento, por estar desapercebido com as coisas de Deus e estar em um local que não deveria estar naquele momento. Então ele pecou com Batseba. Só que depois que o profeta Natan é usado como boca de Deus na vida de Davi, naquele momento a ficha cai. Naquele momento a ficha cai e ele se rasga. E isso está em Salmo 51, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, renova em mim um coração reto. E é somente quem tem esse espírito renovado, é somente essa pessoa que se arrependeu e recebeu de volta a presença que havia perdido, é somente essa pessoa que consegue sentir a paz verdadeira. Porque se assim não for feito, a culpa não sai de cima de você. Você pode até tentar ser feliz, mas a culpa não deixa. O peso da culpa é muito grande. E isso nós vemos também em Salmos 4, no versículo 8, que diz: em paz me deito e logo pego o sono, porque só tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Quando você tem a paz que excede todo entendimento, você consegue repousar. Você só consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em segurança se você tem essa paz que excede todo entendimento. Para que carregar peso de culpa? Para que carregar peso de pecado não confessado? Se você carrega peso de pecado que não foi confessado, a culpa domina seu coração. Nem paz para dormir você tem. Nem paz para dormir. Salmos 4 também foi escrito por Davi. Salmos 4, 51. Essa palavra se completa. Quando ele se arrependeu, ele se prostrou diante de Deus. Deus, renova o meu coração. Renova em mim o coração puro que eu já tive. Renova em mim o espírito reto, retidão, integridade, santidade. Sem a santidade é impossível você ter uma vida de paz. É impossível. Isso você aprende no publicano. Porque eu tenho certeza, Jesus mesmo disse que a oração dele foi recebida por Deus. E aquele arrependimento, ele faz a pessoa ser renovada de espírito. É a pessoa que é renovada de espírito, ela tem paz. Ela tem paz. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá. Então é isso que eu entendo nessa palavra. Eu entendo que é impossível você ter uma vida de paz sem antes você se arrepender de seus pecados. Primeiro vem o arrependimento,
depois vem a cura. Depois vem a cura interior. E depois, o Espírito Santo que habita em você vai te guiar. Vai te guiar. E quando você colocar o pé, começar a colocar o pé para fora da presença, ele vai te incomodar. Vai te incomodar. Ei, volta. Volta. Se você não sente mais esse incômodo, algo está errado. Muito errado. Ajuda, Deus. É impossível você ser habitado pelo Espírito Santo e não se sentir incomodado quando você peca. É impossível. Então, não fique dando credibilidade para aquilo que pensam a seu respeito. Não tenha medo de julgamento. Porque para Deus o que importa é você se humilhar na presença dele. Caiu, volta. Pecou, se arrependa. Não interessa, esquece tudo. Esquece que vão ser, que vão pensar, não interessa. É você e Deus. Comunhão, responsabilidade individual. Outro exemplo que nós temos de que a verdadeira paz confronta, mais uma vez, com João Batista. Porque João, ele não tinha papas na língua, ele confrontava mesmo. E quando ele confronta aquele pecado que estava acontecendo com Herodes e Herodias, toda aquela situação que nós já conhecemos, Herodes, Herodias, Salomé, ele começou a denunciar aquele pecado. Ele começou a denunciar aquele incesto, aquele adultério, aquela prostituição. Mas como assim? Ele não proclamava o arrependimento, a paz? Mas a paz não é de Deus? Mas se a paz é de Deus, por que está gerando guerra? Porque a paz verdadeira confronta. Desse jeito. Meu Deus. Jesus, ele não te chamou para ser conformado com esse mundo. Quem é realmente cheio do Espírito, ele incomoda mesmo. Ele incomoda. A luz incomoda as trevas. Em João capítulo 1 diz que o homem, ele preferiu as trevas do que a luz. Por que o homem preferiu as trevas do que a luz? Porque uma vez que você está na luz, a luz, ela revela o seu pecado. É como se você estivesse pecando ali naquela sala escura e a luz é acesa. Quando aquela luz é acesa, você não está mais na escuridão, você está às claras. E se está às claras, todo mundo vai ver. Você mesmo vai ver, nossa, aquilo que eu faço não agrada a Deus. Então por isso que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque quem vem para a luz, o seu pecado é revelado. Mas quem rejeita a luz, rejeita por quê? Porque quer que o pecado continue escondido. Continue escondido, encoberto. Só que a palavra ela fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre jamais prosperará. Então você tem a oportunidade hoje de escolher luz ou trevas. Se você escolhe trevas, seu pecado está aí oculto, escondido. Se você vier para a luz, ele será revelado. Mas se ele for revelado, você pode ter certeza que se você se arrepender, você alcançará misericórdia. A paz confronta. João Batista era um homem cheio dessa virtude. Ele denunciou o pecado de Herodes e Herodias, e isso custou muito caro para ele. Custou a sua vida, custou a sua cabeça que foi entregue em bandeja. Mas ainda que a sua cabeça seja entregue em bandeja, se você realmente quer agradar o Espírito Santo, você vai ter que ser diferente e você vai ter que incomodar.
Esse entregar a bandeja, ele é literal. Hoje talvez a sua cabeça não vai ser arrancada, a cabeça fisicamente falando, mas você vai ser perseguido sim, de outras formas. Se você não é perseguido, está tudo bem, está tudo muito quieto, cuidado, é alguma coisa errada. Porque quem é de Deus, quem está na luz, produz esses frutos. E é para o nosso próprio bem que o Espírito Santo incomoda mesmo. Ele incomoda porque se ele não incomodar, você nunca vai ter um encontro verdadeiro com Cristo. Nunca vai ter. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então tem esse temor que o publicano teve. Ele teve temor. Por isso ele clamou por misericórdia. Clame por misericórdia. Clame mesmo. Clame sem cessar. Finalizando aqui em João 14. O título em epígrafe que está aqui na minha Bíblia, o terceiro título diz assim: promessa do Espírito. Porque Jesus, ele disse que ele iria, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador. E o Consolador, ele é o responsável por nos lembrar daquilo que Jesus ministra aos nossos corações. Ele diz para os discípulos: aproveitem o tempo que vocês estão comigo, porque o tempo é breve. Esse tempo vai se findar. Só que vocês têm essa oportunidade de aprender de mim. E quando o Consolador for enviado, ele vai lembrar a cada um de vocês das palavras que eu tenho dito. Para que o Espírito Santo lembre, primeiro é necessário você conhecer. Não tem como o Espírito te lembrar de algo que você nem conhece. Ou seja, se você não conhece as Escrituras, aí depois, na hora da dificuldade, não adianta clamar falando para Deus: eu sou guiado pelo Espírito, o Espírito vai me revelar o que eu tenho que fazer. Calma, não é bem assim. O Espírito, ele revela sim, ele lembra sim, mas ele lembra. Os discípulos primeiro aprenderam da parte de Cristo, e depois que o Consolador foi enviado, esse Consolador nos lembrava constantemente das palavras de Cristo. Jesus mesmo disse: quando vocês forem interrogados, não temam, porque eu mesmo darei as palavras necessárias que vocês precisam dizer. Ou seja, ele dará a palavra, mas a palavra ela já tem que estar dentro de nós. Primeiro a palavra tem que estar dentro de você, e depois, lá na frente, no momento da adversidade, aí sim o Espírito vai te dar a revelação daquilo que você já aprendeu. Então, se você não aprende nada, não pense que você vai ser guiado pelo Espírito, porque não tem como o Espírito te lembrar daquilo que você nem sabe. Não tem como. Não despreze o ensino. Cresça sim na graça e no conhecimento, porque o conhecimento, ele fortalece a sua estrutura, ele te edifica, e depois a graça vai te dar a capacidade para você saber usar aquele conhecimento que você já aprendeu. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite. E para finalizar, eu só queria perguntar se tem alguém aqui dentro nessa noite que já experimentou dessa paz, mas por algum motivo perdeu. Mas nessa noite quer voltar a sentir e ser habitado por essa paz que excede todo entendimento. Se tiver alguém, eu gostaria que viesse aqui na frente. Ou então talvez você nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, mas hoje você quer tomar essa decisão. Se tiver alguém, gostaria que viesse aqui.
receber essa promessa, Pai. A promessa para aqueles que crerem, receberão e serão selados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nosso Consolador, aquele que é responsável por nos conduzir até o céu. Se tiver alguém que venha até aqui, se tiver alguém que venha, porque o Mestre te chama. O Mestre te chama. Eu tenho para agora. Vamos orar, igreja, por essas vias. Vamos estender as nossas mãos. Querido Deus e soberano Pai, Deus, nós queremos que o Senhor tenha um propósito em todas as coisas, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por ter tocado, por ter produzido esse incômodo no coração dessas almas nessa noite, meu Deus. Incômodo que é necessário, incômodo que é por amor, incômodo que nos chama ao arrependimento, para que somente assim nós recebamos o Teu Espírito, sejamos por Ele selados, e a Tua verdadeira paz, que excede todo entendimento, possa fazer a habitação. Não é só visitação, é habitação. Abençoa, Senhor Jesus, essas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, fortaleça, Pai. Fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, sela e blinda, Pai, nessa hora, Jesus. Blinda, Senhor. Blinda, meu Pai. Blinda com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós cremos. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.